Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí da elétrica é tudo para vocês. Hoje falaremos das características elétricas de um aparelho de ar-condicionado do fabricante Philco, conforme vocês estão vendo na figura. Apesar de mostrar essas características elétricas, não vamos ter a possibilidade de ver todas as características elétricas do equipamento, tendo em vista que a placa de identificação, né, a etiqueta de sinalização, não mostra todos os detalhes. Vocês estão vendo agora fisicamente, né, real, não mais em imagem, o aparelho, né, o evaporador, que é a peça que fica dentro do ambiente onde vai fazer a refrigeração. O condensador é o compressor que fica na parte externa, né, fica fora do ambiente da climatização. Aqui é a placa que indica o consumo médio desse equipamento, em torno de 17,3 kWh mês, tá? E tem aí as suas plaquinhas A, B, C, D, E, que é a eficiência energética, né? No caso é o A, que tem a melhor eficiência. Já aqui nós estamos vendo uma outra etiqueta que representa de forma mais específica as características desse aparelho. Começaremos a falar sobre a sua fabricação, certo? Então, esse equipamento, conforme vocês estão vendo, ele foi fabricado, ele foi produzido no Polo Industrial de Manaus, ou seja, aqui mesmo no Brasil. A outra característica é a potência térmica. Conforme vocês estão vendo, esse aparelho ele possui uma capacidade de 9.000 BTU hora, né? Então, 9.000 BTUs hora. Esse BTU é uma unidade térmica britânica da capacidade térmica de uma máquina de refrigeração. Esse 2,6 kW que vocês estão vendo não é elétrica, é a potência térmica, né, convertida de BTU para watts. Então, outras características que existem aí, como carga, pressão de sucção e descarga, não fazem parte do nosso vídeo, é uma coisa mais da refrigeração. Por isso, partiremos para a potência elétrica. A potência elétrica é dada em watts, é essa que nos interessa. Nós temos três tipos de potência: ativa, aparente e reativa. A potência que está descrita na ficha técnica desse aparelho é a potência ativa, que é aquela que é útil para a produção da energia desejada, no caso, refrigeração. Na nossa etiqueta temos aí 820 watts, potência nominal desse equipamento, certo? Então, esse aparelho de ar-condicionado tem 820 watts de potência ativa. A sua potência aparente vai ser um pouco maior, talvez aí próximo de 1.000. Teríamos que saber do fator de potência para ter a certeza. E ao dividir essa potência aparente próxima de 1.000, que eu estou deduzindo por 220, vamos ter aí em torno de 5 amperes, alguma coisa nesse sentido, que é a corrente desse equipamento, tá? E lembrando que essa ficha técnica, essa etiqueta que vocês estão vendo, ela compreende tantas informações térmicas quanto elétrica. E eu estou direcionando para a parte elétrica, que é o próprio, né, o objetivo do nosso canal e é o que eu tenho conhecimento e domínio sobre tal assunto, ok? Então, saindo da potência elétrica que nós acabamos de ver, que ela é de 820 watts, vamos entrar agora na tensão elétrica. A tensão, nós sabemos que ela, no nosso país, tem uma diferença entre as regiões, entre a tensão de fase para neutro, a tensão de fase para fase. Aqui no Nordeste, a tensão de fase para neutro é comum 220 volts, enquanto que a tensão de fase para fase é 380, diferente de outras regiões do país, como por exemplo no Sudeste. No estado de São Paulo é comum ter uma tensão
de 110 volts de fase para neutro e uma tensão de 220 volts sendo uma tensão de fase para fase. Por isso é importante você ler a etiqueta, você compreender as características elétricas de qualquer equipamento, não só de um ar-condicionado. De qualquer equipamento é importante fazer essa leitura antes de instalar. Então, a nossa tensão que está presente aí nessa etiqueta, conforme vocês estão vendo, é tensão nominal de 220 volts, certo? E tem um símbolozinho pequenininho, que esse símbolo, a gente chama esse símbolo de uma senoide, né? É um tiozinho, né? Que representa na linguagem da área elétrica que há uma variação, ou seja, é uma tensão nominal de 220 volts em corrente alternada, né? Ou seja, nada de corrente contínua, não é uma tensão contínua, em si uma tensão alternada de 220 volts. E dando continuidade ao nosso assunto das características elétricas de um aparelho de ar-condicionado, no caso o fabricante Philco, nós vamos para a nossa última informação técnica, apresentada nessa ficha técnica, nessa etiqueta, conforme vocês estão vendo aí, que é a nossa frequência nominal. A frequência do nosso país, de todas as usinas existentes nas hidrelétricas, trabalham com uma frequência, quando essa energia ela sai da subestação que está presente nas usinas, elas saem com a geração de 60 Hz. Então, os geradores geram, né, uma tensão elevadíssima, né, com uma frequência de 60 Hz. E não seria diferente no nosso aparelho de ar-condicionado. Alguns equipamentos, às vezes, vêm com a frequência de 50-60 Hz. Hoje diminuiu bastante. Isso ocorria porque no Paraguai tem-se a frequência de 50 Hz. E teve uma época que a gente utilizava bastante equipamentos do país vizinho, que é o Paraguai, ok? Gente, o objetivo do vídeo era esse, mostrar para vocês algumas características elétricas. Sei que muitos de vocês já têm esse conhecimento, outros estão começando a carreira. Então esse vídeo ele tem uma função de dar orientações a quem está iniciando essa carreira elétrica, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu!